Capítulo 14. Oferta de melhor sacrifício. Leia Hebreus capítulo 9, versículos 14 a 28. O apóstolo gastou os primeiros 7 capítulos de seu livro se deleitando em quem é o Senhor Jesus Cristo. Mas a partir de 8.1 passa de sua pessoa para sua obra. De quem é Jesus para o que ele fez. Ele é mediador de uma melhor aliança, dando ao seu povo corações transformados, que desejam fazer a vontade de Deus, conduzindo ao conhecimento de Deus, de que Ele é o seu Deus, elevando-os a experimentar e gozar pleno perdão de seus pecados. Não somente isso, mas Jesus também é sacerdote de um melhor tabernáculo, dando ao seu povo aquilo que o tabernáculo do Antigo Testamento antevia, mas jamais poderia conceder a qualquer um, ou seja, acesso livre ao Santo dos Santos. No trecho à nossa frente, o apóstolo ensina uma terceira verdade a respeito da obra de Cristo. Continua trazendo um contraste entre a experiência do povo do tempo do Antigo Testamento com a vivida pelos crentes hoje, mediante o Senhor Jesus Cristo. Mas seu alvo principal é mostrar que Jesus é quem oferece um melhor sacrifício. A fim de deixar bem claro esse fato, o escritor nos conduz a 3 passos, mostrando-nos, primeiro, o que Cristo fez no passado? Veio ao mundo. Segundo, o que Cristo está fazendo agora? Comparecendo no céu? E terceiro, o que Cristo fará no futuro? Aparecerá do céu e descerá à terra? Poderá dizer que o apóstolo nos convida a olhar para trás, para cima e para frente. No estudo dessa passagem, eu o convido a fazer o mesmo. Primeiro, olhar para trás. O que Cristo fez no passado? Veio ao mundo. Em 9.14, vimos esse versículo no estudo anterior, mas devemos nos lembrar do que nos diz. Depois de viver uma vida perfeita em amor pelo Pai Celeste, Cristo foi voluntariamente à cruz, onde derramou o seu sangue. Nisto, foi sustentado e mantido pelo Espírito Eterno. Seu propósito era que recebêssemos as 2 grandes bênçãos da nova aliança. Uma nova posição perante Deus e um novo coração. Ele o fez para que fôssemos realmente purificados de nossos pecados, tornando-nos dispostos e capazes de adorar e servir a Deus. Em 9.15, a antiga aliança certamente falava de vida eterna, perdão e purificação, mas jamais podia dar tais coisas, porque o sangue de animais é simplesmente incapaz de prover verdadeira expiação pelo pecado. Contudo, mesmo naquele tempo, havia pessoas que foram chamadas e entraram na promessa da herança eterna. Como isso acontecia? Tal bênção não provinha do sangue de sacrifício de animais, mas com base em sacrifício infinitamente superior aos sacrifícios do Antigo Testamento, ou seja, o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi porque ele ofereceu o sacrifício tão superior que pode conduzir pessoas aos benefícios da nova aliança, tanto retrospectivamente quanto a partir do Calvário. Sim, havia gente salva nos tempos do Antigo Testamento, cada um deles salvos por nosso Senhor Jesus Cristo, por sua obra realizada na cruz. Em 9:16 a 17, para deixar isso claro, o apóstolo nos convida a pensar no que ocorre quando alguém faz um testamento. Nesta ilustração, ele emprega o termo testamento,
no sentido comum de expressão de vontade última. Enquanto aquele que escreve o testamento vive, pode cortar ou modificar o documento como quiser. A lei escrita está sobre a mesa, mas não tem força legal porque o seu autor, o testador, ainda está vivo. Quando ele morre, tudo muda. O testamento tem que ser cumprido. Suas palavras não podem mais ser mudadas, nem emendadas, e suas provisões são inalteráveis. Como o testamento é cumprido? Mediante a morte do testador. Sua morte é que traz todos os benefícios aos seus herdeiros. Essa é uma ilustração muito boa, porque a nova aliança não é tanto um contrato entre duas partes, quanto uma doação. Pelo menos no que diz respeito, o Senhor Jesus Cristo, cabeça da nossa aliança, fez um pacto com o Pai desde a eternidade de que nos salvaria mediante sua vida por nós e sua morte em nosso lugar. Tudo o que prometeu nos assegurar tornou-se nosso com sua morte. Naquele momento, a penalidade que os seus mereciam recaiu sobre ele, o que significa que nenhuma pena aguarda este povo. Foi por sua morte que os crentes receberam o perdão. Em 9.18, a nova aliança não poderia vir a acontecer sem que o sangue de Cristo fosse derramado. Os que se surpreendem com tal ideia deverão olhar para trás, para o início do pacto de Deus com Israel. Ele aconteceu no Monte Sinai, onde o derramar de sangue era um fator de destaque. Em 9:19 a 20, nenhuma das provisões daquela aliança entrou em vigor até serem ratificadas, confirmadas e validadas por Moisés. Como ele fez isso? Por meio de uma assinatura. Como quando confirmamos nosso pacto de casamento ou a compra de uma casa? Não. Ele teve de salpicar tanto o livro quanto o povo da aliança com sangue. Conforme disse, eis aqui o sangue da aliança, ou testamento que Deus fez conosco. No capítulo 9, versículos 21 e 22, se pensarmos no tabernáculo no passado e em todos os móveis e utensílios que faziam parte dele, descobrimos que nada podia ser utilizado até que sua impureza cerimonial tivesse sido removida mediante a aspersão de sangue. De fato, pela lei do Antigo Testamento, podemos afirmar que cada objeto, cada ritual ligado ao culto, teria de ser purificado pelo sangue. Até que isso ocorresse, estava impróprio para o uso. Capítulo 9, versículos 22 e 23, o apóstolo encerra este primeiro ponto lembrando-nos do que disse antes. O tabernáculo terrestre e tudo ligado a ele era apenas uma figura representativa das realidades celestiais. Era um recurso visual para transmitir certas verdades espirituais à nossa mente que não entenderíamos de outra maneira. Isso faz surgir a pergunta: será que o adorador no Antigo Testamento não poderia indagar algo parecido com a glória Shekinah de Deus não habitava na terra? Certamente. Então, se esse lugar físico era santificado por sua presença, não teria necessidade de purificação. Por definição, o tabernáculo não teria como ser, no sentido pleno e completo, a habitação do Deus infinito. Ainda que isso pudesse acontecer, teria necessidade de ser purificado. Isso por ser o lugar do qual Deus vinha ao encontro dos pecadores.
Deus é santo, e o pecador não pode se aproximar dele no modo como está. A expiação teria de ser feita pelos pecadores. O sangue teria que ser derramado. A purificação por meio do sacrifício era parte essencial do culto no tabernáculo. Se isso era real como imagem terrena, quanto mais seria verdadeiro quanto à realidade celeste? O sacrifício de animais bastava para revelar princípios e ensinar lições espirituais, mas o sacrifício necessário para os pecadores se achegarem a Deus na realidade celestial teria de ser infinitamente melhor do que os anteriores. O apóstolo destacou o primeiro ponto e agora está pronto a explicar o segundo. O primeiro é essencial para tudo o que se segue e foi bem explicado. Alianças, testamentos e pactos se tornam seguros e imutáveis mediante a morte do testador. O que assegura a nova aliança é a morte de Cristo. Olhe para trás. Reflita sobre o que o Senhor Jesus Cristo fez no passado. Veio ao mundo. Morreu a morte necessária à salvação dos pecadores. Assim, ele realmente cumpriu tudo o que os tipos do Antigo Testamento falavam de forma figurada. As bênçãos da aliança a que o apóstolo se refere são seguras. A morte de Cristo as garantiu. O fato de crermos, sermos novas criaturas em Cristo, termos todos os pecados perdoados, termos a Deus como Pai e desfrutarmos do acesso a Ele, se deve ao Gólgota. Tais bênçãos e inúmeras mais são mínimas em razão da cruz, e somente por causa da cruz. Não busco glória ou honra aqui, senão na cruz do meu Senhor. As coisas que me encantam mais, as sacrifico ao seu amor. Segundo, olhar para cima. O que Cristo está fazendo agora? Comparecendo no céu. Em 9:24. Para entender o que o apóstolo diz em seguida, temos de pensar no que o Antigo Testamento revela quanto ao dia da expiação anual de Israel. Naquele dia, o sumo sacerdote matava o sacrifício apropriado e então entrava no Santo dos Santos com o sangue. Isso ele fazia uma vez por ano, todo ano. Diferente dele, Cristo não entrou apenas em uma mera figura da realidade celeste. Ele não ministrou em uma tenda erguida por seres humanos, que nada mais era que uma figura de verdades espirituais. Jesus ministra no próprio céu, onde se apresenta perante a face de Deus, como diz o grego original, e faz isso em nosso favor. Capítulo 9:25. Como Cristo é diferente do sacerdote do Antigo Testamento, durante sua vida, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com certa frequência, ou seja, uma vez por ano. Cada entrada era a repetição do que acontecera no ano anterior. Cada vez que o fazia, levava sangue que não era seu. Mas Cristo, em virtude de seu único sacrifício, no qual derramou seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas. Entrou para ficar. No capítulo 9:26, o sacrifício de Cristo é a oferta suficiente pelos pecadores. É a expiação perfeita por seus pecados. Isso fica provado por um simples fato. O seu sacrifício não precisa ser repetido. Não fosse assim, ele teria de repeti-lo sempre, desde a fundação do mundo até agora. O sacrifício de Cristo ocorreu dentro do tempo. Aconteceu em determinada data.
Contudo, esse sacrifício de uma vez para sempre é suficiente e efetivo para todos os crentes de todos os tempos. Isso diz respeito até mesmo aos pecados dos crentes que viveram antes do sacrifício ocorrer. É um sacrifício que não necessita de qualquer acréscimo, porque não é deficiente em nada. Também não necessita de repetição. Isso se prova de fato de Cristo, depois de ter oferecido de uma vez para sempre, entrar no céu para ficar. Cristo apareceu uma vez, anunciando o fim da história do mundo. Diferente do sumo sacerdote antigo, que oferecia sangue alheio sem nenhum sofrimento pessoal, Cristo ofereceu a si mesmo. O eterno Filho de Deus sofreu e suportou a agonia fatal enquanto morria. Se, como o sumo sacerdote do Antigo Testamento, ele tivesse de oferecer uma oblação contínua, teria de morrer novamente, vez após vez. Fica claro que isso é impossível. A oferta de Cristo fez é perfeita, e em virtude dessa perfeição, aparece no céu continuamente para lhe representar o seu povo. A penalidade do pecado foi quitada de forma completa e real. Foi cancelada. Deus Pai a aceitou. Prova disso é que Ele aceita para sempre no céu todo aquele que foi expiado do pecado, pelo sacrifício de Cristo. Não há maior prova do que o sacrifício de Cristo. Não terá jamais de ser repetido. Capítulo 9, 27 e 28. Sim, do mesmo modo, e é certo que os homens e mulheres morrerem de uma só vez, depois disso são julgados uma vez, é certo de que Cristo foi ofertado uma só vez. Naquela transação única, levou sobre si o pecado de muitos. Tomemos um momento para refletir nesse ensino, para apreendê-lo completamente. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu, carregou a plena penalidade do pecado que era devido ao seu povo. Levou os pecados deles. Pai o aceitou completamente e, assim, Cristo está perpetuamente no céu. Ele nos representa diante do Pai, mas não está suplicando. Não está chorando. Não está insistindo, agonizando. Que sejamos aceitos ali. Temos que deixar isso bem claro. Tudo o que nos separa de Deus já foi removido. Quando o substituto morreu em nosso lugar, toda a sanção que nosso pecado merecia recaiu sobre ele. O fato de Cristo estar no céu e lá permanecer é prova disso. A própria presença dele no céu proclama que não resta nenhuma condenação a ser carregada pelo crente. Não há nenhum sacrifício necessário a ser ainda oferecido, nenhuma expiação que ainda necessite ser realizada. Nada resta que tenha que ser pago. Não há oferta que ainda seja exigida, nada a trazer. Tudo o que tinha que ser feito, foi feito, e a simples presença de Cristo no céu garante a nossa aceitação ali. Basta Ele estar ali. Qualquer tentativa de oferecer novamente o sacrifício de Cristo é sugerir que foi insuficiente ou que Deus precise de alguma lembrança do Calvário, além da própria presença de seu Filho. É isso que torna a missa da Igreja Católica Romana um insulto tão grande a Deus. É uma cerimônia blasfema e um pecado participar dela. Da mesma forma, a insistência de que o pecador tenha de fazer alguma penitência implica que algo adicional ao sacrifício de Cristo seja necessário para garantir a plena aceitação do pecador diante de Deus. É denegrir e degradar a plena perfeição daquilo que Deus em Cristo assegurou no Calvário. Não existe lugar para qualquer forma de penitência em uma igreja que afirme ser cristã. Para aproximar-se de Deus, a única coisa que o
pecador precisa fazer é confiar no fato de que seus pecados, que por direito mereciam a ira de Deus, foram plenamente tratados no Calvário e que Deus aceitou aquilo que Cristo fez em seu favor. Ele precisa lançar-se sobre o amor de Deus em Cristo, não pondo sua fé em nada que ele mesmo pense, possa ou espere fazer. Enquanto o Senhor Jesus Cristo estiver no céu, nenhum pecador que pleiteie em seu nome poderá ser rejeitado. Como nós, crentes, somos privilegiados, quão grande é o acesso que temos, quão imenso o preço que foi pago para garanti-lo, como é grande o amor que foi derramado sobre nós, quão pleno de sabedoria é o plano eterno da salvação, quão exaltado é agora o homem de dores. Mas o apóstolo não permitirá que apenas nos deleitemos na maravilha da salvação. Ainda há uma coisa a dizer. Terceiro ponto, olhar adiante. O que Cristo fará no futuro? Aparecerá no céu e descerá à terra? Não vimos o Senhor quando ele veio à terra pela primeira vez e não o enxergamos agora. Mas o amamos e nos alegramos porque ele voltará à terra. Ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em 1 Tessalonicenses 4,16. E o fará sem jamais deixar o céu. Em sua vinda, as distinções atuais entre o visível e o invisível, material e espiritual, terrestre e celeste, serão quebradas, como deixa claro o livro do Apocalipse 21, 1-5. Naquele dia memorável, o Senhor do céu, sem deixar o céu, virá do céu e aparecerá segunda vez. Entre mentes, nós o aguardamos e buscamos com avidez, sabendo que não seremos desapontados. Como será diferente sua segunda vinda da primeira? Dessa vez, ele não virá para tratar do pecado, já o fez em sua primeira vinda. Não virá salvar pecadores, mas juntar todos os pecadores que foram salvos pelo derramamento de seu sangue. O dia da volta de Cristo será a exibição final da superioridade da nova aliança sobre a antiga. A nova aliança não somente nos dá acesso agora a Deus, como também um lar eterno em uma glória celeste. E ali que nosso Redentor crucificado está neste momento, e sua presença ali assegura nossa aceitação. Onde ele está, estaremos também. Para que ali cheguemos, ele realmente virá a esta terra para levar-nos consigo. Naquele dia maravilhoso que aguardamos com avidez, será o clímax e a consumação final do plano de salvação de Deus. Que maravilhosa esperança possuímos! Quem poderá contar as alegrias e glórias que nos aguardam? O apóstolo não nos deixará esquecer. É algo sobre a qual devemos pensar a cada dia. Temos também que refletir sobre o fato de que tudo isso foi garantido pela cruz e vergonha que nosso Salvador suportou. Estamos indo ao céu. Estamos a caminho do céu. Cristo virá e nos levará, porém, sem ele ninguém chegará ali. É melhor que aqueles que, como os hebreus, estiverem pensando em abandoná-lo, lembre-se bem disso.